Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. Então, estamos aqui nesse painel com egressas e egresso do PPGLA, que nós, com muito carinho, convidamos. E eles também, imagino que com muito carinho, aceitaram. Né? Lembrando que a gente tem uma participante à distância também. Nos ouve, Aline? Sim, e você me ouve? Então tá, seja bem-vinda também, Aline. Obrigada. Então, eu sou a Josiane de Souza, também sou egressa desse programa. Atualmente tenho uma bolsa de pós-doutorado aqui, mas eu fiz toda a minha formação aqui nessa universidade. Então, fiz licenciatura em letras, depois o mestrado, doutorado em linguística aplicada. E é com muita honra que eu estou aqui, então, hoje, junto com esses colegas, egressos e egressas, para ouvir um pouquinho, então, sobre o que eles estão fazendo hoje, né, para eles compartilhar essas trajetórias. Então, desde o momento em que a pessoa sai, então, daqui, né, e, claro, a caminhada, na verdade, é uma construção, né, enquanto ainda estamos em doutoramento, né, e o que hoje, então, por onde andam e o que estão fazendo. E o que comem, como vivem, de que se alimentam. Boa, gostei. E aí, eu não sei como é que vocês querem fazer essa ordem. Eu pensei que talvez a pessoa mais distante possa iniciar. Certo? Sim. O que vocês acham? Com certeza. Isso. Primeiro, assim, para apresentar rapidinho, né? Claro, porque vocês vão falar das instituições de vocês e tudo mais. Para apresentar rapidinho, Mineia, Hernani, Caroline e Sabrina. Depois vocês dizem seus nomes completos. Então, meus colegas, vamos... E a Aline, claro que está à distância. Então, Aline, tu queres começar? Pode ser. Então tá. Então, sim, já? Pode. Eu peço que o pessoal reduza um pouquinho a luz, quem sabe, aqui. Querem que eu apague aqui, talvez melhore? Não, a tua luz está boa, Aline, era aqui mesmo. Tá bom. Tá bom. Posso começar, então? Pode começar. Então, boa tarde, Josiane, boa tarde a todos os amigos. Mineia, ainda lembro de você, garota. Você está bem? Bom estar com vocês. Queridos, muito obrigada por esse convite. É uma alegria imensa estar participando do colóquio, ainda que à distância. Eu queria iniciar um pouquinho falando para vocês do porquê eu escolhi a Unicinos. Eu fiz licenciatura em letras na UNB e sou mestre em linguística aplicada também pela UNB. O meu programa na UNB não tem o doutorado, e esse programa na UNB onde eu fiz mestrado, a área de concentração dele era linguagens, práticas sociais e educação, e a linha de pesquisa a qual eu me filiei foi sobre ensino, aprendizagem e formação de professores. Daí, o programa da Unicinos apresenta um perfil que é o que me interessa, principalmente porque, depois de tantos anos como mestre e já atuando no ensino superior, chega um ponto que a gente não pode mais continuar como mestre. Quem foi que passou meu slide, hein? Eu não tinha passado ainda. O pessoal já está passando lá atrás. Adiantando, que coisa! Então, essas fotos foram tiradas no ano passado, em 31 de outubro. Não tem um ano ainda que eu defendi o mestrado, o doutorado, mas já tenho uma imensa saudade de estar aí com vocês, principalmente com a minha linda Marília, curtindo minha Marília. Enfim, essas fotos aí era só para vocês verem que o dia da defesa, 31 de outubro, dia das bruxas. Bom,
rapidinho, porque... Uai, por que eu não estou conseguindo passar meu slide? Não estou conseguindo passar. Ele vai passando lá. Você pode ir falando, Aline, ele vai ir tentando acompanhar. No trem... É que anteriormente a gente mesmo passava. Ah, tá. Então, pode voltar para o slide. Consegui. Esse Será tá que bom? eu consegui? Conseguiu ou conseguiu? Conseguiu. Eu acho que consegui. Consegui? Tá. Tá bom, ótimo. Enfim, então, eu continuo na Unicinos de alguma forma. Lógico que a gente sempre carrega o nome do local onde a gente fez o doutorado. Então, claro que eu carrego o nome da Unicinos com muito orgulho, mas muito mais do que o orgulho de carregar a Unicinos, eu continuo na Unicinos como membro de pesquisa, do grupo de pesquisa Ação Colaborativa, Tarefas Pedagógicas no Ensino e na Aprendizagem de Língua Estrangeira, grupo cujo líder é a Marília. Bom, deixa eu ver se eu continuo a passar para o próximo, porque o que vocês pediram é que eu falasse um pouquinho sobre as minhas experiências, sobre onde eu estou, sobre o que eu como também. Gente, eu estou na Bahia. Eu coloquei um verdinho, vocês enxergam aqui, bem no cantinho. Vocês enxergam? Tá tão pequenininho, né? O verdinho, eu estou no oeste da Bahia. Eu que dou zoom ou vocês que dão zoom? Não, o moço aqui que está nos ajudando. Ajuda? Ó, vocês enxergam? Olha o cantinho onde eu estou. A cidade de Barreiras. Eu estou mais próximo do Tocantins e de Brasília do que da capital da Bahia. É verdade. Tá vendo? São 500 quilômetros de Barreiras a Palmas, capital do Tocantins. São 600 quilômetros até Brasília e são quase 1.000 até Salvador. Então, isso é legal por falar isso, porque muitas vezes, quando eu falo que eu moro na Bahia, vocês sempre achavam que eu tinha praia. Então, vocês veem aí que vocês estão mais perto de Torres do que eu da praia, né? Bom, a minha área de abrangência são esses municípios que eu coloquei aí ao redor da cidade de Barreiras, para que vocês pudessem compreender que há uma vasta área de municípios, são diversos pequenos municípios onde a nossa universidade atua. Bom, eu estou, então, na Universidade Federal do Oeste da Bahia. Eu não sei se eu estou conseguindo passar os slides adequadamente. Alguém pode me dar um retorno? Sim, é que quem está passando os teus slides é o Diego aqui, que está nos ajudando. Conforme tu vai falando, ele vai passando. Tá. Então, ótimo. Então, era ótimo. Ela. Oi? É a senhora que está passando. Então, ótimo, Diego. Tá tu, Aline. Então? Desculpa. Me desculpa. Está indo tudo bem, então? Bom, então onde é que eu estou? Eu estou no oeste da Bahia. Eu acho que 2 slides se misturaram aí. Eu estou na Universidade Federal do Oeste da Bahia. Coloquei uma pequena imagem para vocês terem uma noção. E para falar um pouco e bem rapidamente do que eu ando fazendo, das minhas vivências e das minhas experiências, aquilo que o ministro da Educação chama de balbúrdia. No ensino superior, a gente é obrigado a fazer um pouquinho, além de dar aulas, né? Não só dar aulas, mas também fazer outras coisas. E o que eu fiz esse ano de 2019, eu publiquei um artigo na Revista Brasileira de Linguística Aplicada, com a Marília, e um capítulo de livro que saiu agora nesse 2º semestre. Além disso, o que está me trazendo muita alegria, o que me trouxe alegria também foi a apresentação de um trabalho na 2ª Jornada Internacional de Linguística Aplicada à Crítica, que aconteceu na UNB em julho. E agora, em novembro, eu devo apresentar um trabalho sobre a pesquisação colaborativa na Universidade do Estado da Bahia, aqui em Barreiras mesmo. Bom, deixa eu ver se eu consigo passar para o próximo slide. Diego, socorro, está difícil esse aqui. O que me dá a maior alegria é o meu projeto de extensão. Esse projeto de extensão chama-se Formação Continuada de Professores que Ensinam Inglês na Escola Pública. Como o próprio título diz, o curso proporciona formação continuada para os professores
dessas escolas públicas. Eu devo dizer a vocês que esses professores são formados em pedagogia, formados em letras, formados em geografia, formados em história, menos em letras. Então, existe um gap enorme daquilo que eles deveriam estar fazendo em sala de aula e daquilo que eles conseguem fazer, principalmente em virtude daquilo que eles sabem sobre a língua. De qualquer forma, é um projeto que, assim, é a cereja do meu bolo, é a coisa que está me deixando muito feliz esse ano. Esse projeto eu iniciei agora em abril, e eu vou com esse projeto até o final do ano, ele deve encerrar agora em dezembro. Eu usei como desculpa para entrar no ambiente a Base Nacional Comum Curricular, porque os professores começaram a comentar que eles não se sentiam aptos a trabalhar com a base na sala de aula, especialmente porque a base requer que o professor trabalhe no ensino fundamental com listening e com speaking. Bom, então, esta proposta, esse projeto, compreende não a formação continuada de docentes em uma perspectiva sociocultural e busca fomentar o desenvolvimento profissional e a ressignificação de suas práticas por meio de discussões teórico-metodológicas, reflexões e diálogos colaborativos. Eu tenho encontrado com esses professores todas as quintas-feiras, e como sou a única professora de língua inglesa formada em curso de letras na região, não conto com colaboradores que possam me apoiar nesse projeto. Quem sabe se alguns dos que estão me assistindo pensam em fazer concurso e vir para o lado de cá, porque existem sempre vagas, viu, gente? Fiquem atentos a isso. Quando eu fiz o concurso para a universidade, para o FOB, o título exigido era de mestre. Atualmente já se exige o título de doutor, o que significa que os alunos precisam investir nessa formação para poder chegar até aqui. O que me alegra nesse projeto de extensão, além de poder ajudar os nossos colegas, aqueles que estão dando aula lá na escola fundamental, além de poder ajudá-los, eu estou gerando dados, eu estou identificando o perfil desse professor, eu estou conhecendo as suas condições de trabalho, eu estou diagnosticando suas necessidades formativas e investigando como a BNCC está sendo compreendida por esses professores. Eu compreendo que é muito importante você diagnosticar as necessidades formativas de um professor se você quer trabalhar formação continuada com esse professor. Afinal de contas, é ele que vai lhe dizer o que ele precisa e o que ele sabe. Todo esse projeto de extensão, então, gerando esses dados, está fomentando pesquisa. Uma pesquisa que objetiva exatamente esses itens que eu já elenquei aí para vocês. Essas pesquisas, por sua vez, vão alimentar outros projetos de extensão que eu pretendo colocar em prática a partir do ano que vem. Ainda não sei quais serão os projetos, porque vai depender dos resultados que eu alcance nessa pesquisa. Eu já estou bem perto de terminar, gente, para vocês não ficarem muito tristes e se sentirem cansados, sobre as expectativas para o próximo ano. Eu pretendo, no próximo ano, publicar um livro. A tese que defendida aí no ano passado, eu pretendo que no ano que vem ela seja um livro. Eu estou, nesse momento, tentando terminar a revisão e a reescrita. Aliás, eu diria que estou tentando começar e não terminar, porque é mais fácil escrever a tese do que reescrever a tese. Também pretendo submeter proposta de projeto de pesquisa à FAPESB, que é a Agência de Fomento à Pesquisa, e isso é um impacto do doutorado nas nossas experiências e nas nossas vivências, porque só doutores podem submeter proposta de projeto de pesquisa a essa agência de fomentos. Também gostaria muito de participar mais ativamente do PPG na Unicinos. Depois eu tenho descoberto que a gente pode fazer isso à distância, eu estou achando isso ótimo. Aliás, muito obrigada ao Diego pela ajuda e pelo treino, viu, Diego?
Um agradecimento aqui bem especial aos representantes que entraram em contato e que estão ajudando pra caramba. E também uma outra expectativa é iniciar a atuação como docente no programa de pós-graduação, mestrado em ensino. Esse programa nós submetemos uma proposta para a CAPES e estamos aguardando com ânsias a resposta que deve chegar ainda no próximo mês. Assim que eu tiver alguma notícia desse programa, eu informo a coordenação do PPG. Eu acho que falar mais sobre mim seria jogar muito confete. Eu não sei fazer mais do que isso, não, gente. Não sei se eu atendi ao que vocês queriam. Penso que o que eu mais queria mesmo era mostrar para vocês que eu estou com o nome da Unicinos junto comigo, muito alegre, muito feliz por estar, por ter esse nome no meu currículo, alegre e feliz por ter tido a oportunidade de viver um tempo no Rio Grande do Sul, e alegre e feliz por estar longe do frio, viu, gente? Porque vocês é quem gostam do frio, eu não gosto, não. Muito obrigada a todos e obrigada principalmente pela oportunidade de participar desse colóquio, ainda que à distância. Tá bom, Aline. Então, Aline, continua conosco, por favor, que ao final, depois que todo mundo fizer suas apresentações, nós vamos passar a palavra para a plateia, que é bem grande agora, aqui nesse momento, para o pessoal poder fazer, talvez, questionamentos, né, para vocês. Tá bom? Continua com a gente aí? Uhum. Então, tá. Então, agora o Hernani vai... Passamos a palavra ao Hernani. Boa tarde, boa noite a todos. É uma satisfação estar na Unicinos. Algumas vezes durante o ano eu compareço aqui, ou ao evento, ou a convite para a banca de mestrado, doutorado. A minha fala ela será feita de uma forma bastante corriqueira. Eu não preparei o PowerPoint por conta que eu optei por falar a vocês após alguns registros que eu fiz mediante o que foi nos solicitado. Bom, eu cheguei na Unicinos em 2001 para o mestrado, para a primeira turma do mestrado em Linguística Aplicada naquela época. E eu já, a esse momento, eu trabalhava no Banco do Brasil, onde eu fiquei por 25 anos, e depois de terminar o mestrado, eu saí. Bom, eu sempre digo que sempre há um antes e um depois na vida de todos nós. Comigo também não foi diferente. Há um antes e um depois do PPGLA aqui da universidade. Porque tem um antes e um depois. Eu tenho a formação, a graduação em letras, e por conta da minha, até então, da funcionário do Banco do Brasil, funcionário de carreira, inclusive estive no exterior, na agência de Viena, na Áustria, por 1 ano e meio, no cargo de gestor. Mas confesso a vocês que a opção trabalhar na área financeira foi, à época, quando eu fiz concurso, foi mais por uma questão de salário do que, propriamente, por gosto ou por uma emoção que me chamava mais alta. Bem, eu creio que eu me encontrei bem mais comigo e com esse outro eu que se desdobra a partir de mim, quando eu me dediquei a fazer o mestrado e, posteriormente, seguir na carreira acadêmica. Eu confesso a vocês que, quando eu fiz a graduação em letras, eu não gostava. Eu até detestava um pouco ou muito a linguística. Mas por quê? E aí eu dou um depoimento, como aluno à época e hoje como professor. O professor também faz
o aluno, e o aluno também completa o professor. E talvez esse detestava, que hoje não é mais esse verbo, foi muito da trajetória de uma falta de sintonia entre conteúdos da disciplina, professor, quem sabe eu, né? Mas surgiu a oportunidade, em 2000, de fazer a seleção no PPGLA, e na sua primeira edição. Por quê? Uma das questões que sempre me instigou e me motivou e me intrigou, por conta que eu trabalhei alguns tempos, 5 anos, os últimos 5 anos no Banco do Brasil, na Superintendência Estadual, onde eu fazia uma comunicação interna a partir de editoriais ou a partir de veículo de comunicação para as agências do Estado, e recebendo também de Brasília, por exemplo. Então, uma das abordagens dessa época e que me chamou a atenção, portanto, foi linguagem e trabalho, nessa perspectiva da interação e da comunicação e da complexidade que se envolve essa atividade. Então, eu destaco a época que eu tive acolhida no programa, acolhida no sentido dos primeiros contatos com Maria Eduarda, com Marlene Teixeira, saudosa, minha orientadora de coração, a quem eu devo muito. E também, à época, encontrei Kátia Fronza, que hoje é coordenadora, e quando eu estava saindo, Ana Osterman estava chegando. Cito esses professores, ou essas professoras, em função de que elas, exceto Marlene, que nos deixou, continuam ativa e muito bem neste programa. Bom, então, a partir da linguagem de trabalho, eu me interessei e fiz o mestrado em 2 anos, trabalhando no Banco do Brasil com um cargo comissionado de alta responsabilidade, como gerente de núcleo. Então, eu vinha para a aula, voltava, enfrentava 1 da tarde, 7 da noite, voltava a trabalhar, enfim. Qual foi o impacto disso tudo? Eu diria assim, o curso me proporcionou um novo olhar, muito conhecimento, uma área que eu não transitava, e talvez até ter cursado uma graduação que era muito restrita na questão do léxico, da linguística do texto, e por aí deu, né? Então, eu vejo que o impacto foi decisivo, deu um impulso de vida, de autoestima, de realização, de autonomia no meu pensar, no meu agir, no meu ser e no meu saber. Que eu continuo aprendendo, ensinando, eu busco fazer, e esse aprendizado que me fez gostar agora que eu sou apaixonado pela linguística, principalmente pela enunciação, pela dialógica do Bakhtin, por Manguinot, por Charrodot, que são meus amigos pessoais, os dois. Graças, Charrodot, a Maria Eduarda, que foi quem me fez a inserção à teoria da semilinguística. E também vejo como eu vejo qual a contribuição que este PPG-LA da Unicinos proporciona. Muita coisa, muita seriedade, ética acima de tudo, verdade no fazer e no ensinar, e que é um destaque em função do que hoje eu vejo, e eu sou bastante crítico à área de letras, por conta dos faz de conta que ando por aí, seja nas aulas, nos programas, seja nas bancas de qualificação, de mestrado e doutorado, e que eu vejo cada vez mais distante está a essência da pesquisa científica, do método, da metodologia e das consequências que isso promove para futuros professores e pesquisadores. Eu acho que nós temos um momento, eu falo da área de letras, que precisamos fazer um repensar. Então, eu destaco o PPG-LA por conta da minha experiência e do que eu acompanho, e também pelas bancas que eu participo. É qualitativo, prepara, promove o aperfeiçoamento de seus alunos, profissionais e futuros pesquisadores. Bom,
então eu já comentei para vocês que eu comecei o mestrado em 2000, terminei em 22 de dezembro de 2002, com a saudosa Marlene. Eu fiz no mesmo final de ano, início de janeiro de 2003, a seleção ao doutorado em letras na PUC-RS, com orientação da Leci Barbizan. Concluí em 2006. Fiz pós-doutorado 2 anos na PUC São Paulo, com Maria Cecília Pérez Souza e Silva, na temática Linguagem e Trabalho. Atualmente, no magistério e ensino superior, eu comecei em fevereiro de 2002, até os dias atuais, na Universidade Fevale, na graduação. A partir de 2009, mestrado e doutorado em processos e manifestações culturais. A partir de 2011, mestrado profissional em letras. Agosto de 2010, eu ingressei na Universidade de Passo Fundo, onde eu dou aula na graduação em letras e mestrado e doutorado em letras. Experiências no ensino, na pesquisa e na extensão, eu, por minha conta, o elevado, mas se quem quiser pode consultar meu currículo. Elevado número de orientações de iniciação científica, de TCC, monografia, trabalho final de especialização. Eu creio que são mais de 35 dissertações de mestrados orientadas, completando 9 de doutorado. Atualmente faço 2 supervisões de pós-doc do Programa Nacional de Pós-Doutorado da CAPES. Uma aqui na Fevale e outra em Passo Fundo. Inúmeras bancas de defesa de mestrado e doutorado, inúmeras no RS e fora dele. Atualmente, só para ter uma ideia, esse ano eu já fiz 23 fora das minhas universidades. Recentemente, eu destaco um trabalho muito significativo, que foi a minha participação na banca de comissão especial de avaliação para a promoção da classe E, com denominação de professor titular da carreira de magistério superior da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da URGS, da qual participaram 5 colegas nesse último nível de titulação. Foram 2 dias, 4 turnos, uma intensa jornada. Eu acredito que um dos trabalhos mais interessantes em termos de banca que eu já fiz. Na graduação, eu trabalho com disciplinar de letras, linguística, texto e discurso, e na comunicação, texto e comunicação e discurso da publicidade e no jornalismo. Disciplinas de mestrado e doutorado, eu trabalho com estudos do texto, do discurso, seminário de dissertação, que é o projeto de pesquisa, e também seminário de tese, que é o projeto de tese. Publicações, 2 livros, um de semântica argumentativa, que tem grande parte da minha tese de doutorado, defendida em 2006, e um livro de metodologia do trabalho científico, utilizado para níveis de graduação e pós-graduação. Diversos artigos, alguns deles em inglês e francês, capítulos de livros, organização de livros, de eventos, participação e apresentação de trabalhos no Brasil e no exterior. Fui editor da revista Desenredo do Programa de Pós-Graduação em Letras de Passo Fundo por 4 anos. Faço parte, como membro do conselho editorial de algumas revistas acadêmicas. Parecerista ad hoc, só por curiosidade, esse ano, ontem fiz o 27º parecer. Parecista de projeto de pesquisa de outras instituições, universidades federais, comunitárias, FAPERGS, CNPq. Tenho contatos e ações internacionais, um projeto, inclusive, com Charrodot, na França. E tenho laços acadêmicos com professores da Espanha, Itália e Portugal. Faço pesquisa e extensão, os projetos atuais de pesquisa e que direcionam minhas orientações, texto e discurso com teorias base de Charrodot, Maguineau e Bakhtin. Linguagem de trabalho e ergologia, do Schwartz e do Rive. E também na linha de formação de professores, ou leitura e formação do leitor, tratando de gêneros discursivos, letramento e multimodalidade. E tenho projeto de pesquisa com fomento do CNPq. Eu não paro, mas
Eu sempre brinco com meus interlocutores quando nós reclamamos, né, no nosso tempo que se esgota, porque a Aline falou por primeiro e que não é só a sala de aula, e todos nós sabemos que não. Eu sempre digo, o que se faz da meia-noite às 6? Bom, então, mas isso tudo teve um começo, e teve uma escola, que foi aqui. Obrigado. Obrigada, Hernani, pela tua fala, pela tua longa lista de realmente, né? E a gente sabe que quando muitas vezes, né, como doutorandos, né, enquanto a gente está no doutorado, a gente fica, nossa, quanta coisa, né? Que dureza essa vida. E aí depois a gente vê que era tão bom. Mas, enfim, então, obrigada. E passo a palavra agora para a Mineia. Vai me contar o que ela está fazendo. Tu tem teus slides? Então, tarefa um pouquinho difícil, né? Depois de tudo isso. Mas vamos lá, né? Então, o que eu tenho feito? Boa tarde, boa noite, agora é quase boa noite, né? Tudo bem, primeiro então vou começar direito, eu fiquei um pouco desestabilizada, já vou voltar. Então, quero agradecer muito o convite, é sempre um prazer retornar, né? Eu praticamente ainda não saí, né? Assim como a Aline defendia há pouco tempo, defendi o doutorado em fevereiro, 22 de fevereiro, dia inesquecível, e então também estou ainda por aqui, não saí, né? E é sempre um prazer estar aqui. Vou começar, então, falando... Então, a gente teve, como a Aline colocou, né, você também colocou muito bem, a gente teve algumas perguntinhas, né, para serem respondidas durante a apresentação. Eu vou tentar ficar naquelas perguntinhas, mas eu não podia deixar de dizer que o que eu tenho feito depois que eu saí da Unicinos é mais ou menos isso. Então, só queria começar dizendo que é um pouquinho de balbúrdia, né? E agora sim eu volto para a parte acadêmica, né? Tenho me divertido um pouco e eu vou falar, não que eu não me divertisse antes, né? Me divertia também, mas, claro, dá esse momento, assim, logo depois que a gente termina o doutorado, a gente se extrapola um pouquinho e depois volta para o planeta Terra, né? Então, como a Josi, a minha trajetória acadêmica sempre foi na Unicinos, né? Então, entrei no curso de Letras Português e Inglês em 2004. Em 2009, eu fui apresentada ao que era ser bolsista de iniciação científica, que eu não sabia muito bem o que era, mas eu tinha uma amiga, ainda tenho, que é a Tayane, que era bolsista, e me avisou, olha só, estão precisando de bolsista lá, com o grupo, na época, era da professora Ana Guimarães, que era o mesmo grupo dela, e é bem legal ser bolsista, diz a Tayane, né? Toda emocionada. E eu, ai, que show, vou também. Só que eu não olhei o e-mail naquele dia, e a entrevista foi naquele dia, eu não fui bolsista da professora Ana Guimarães, né? Mas depois eu fiquei ligada, né, nas seleções de bolsa, né? Fiquei ligada, a professora Márcia, que não está aqui, né, professora do curso de Letras, que era, na época, doutoranda da professora Ana Cristina Osterman, me avisou, de novo, né, que tinha um processo seletivo, ela sabia que eu estava interessada, e, dessa vez, eu olhei direitinho os e-mails e fui ser bolsista da professora Ana Cristina Osterman, que hoje nos privilegia com sua presença aqui. E foi assim como outra graduação, vamos dizer assim, né? Entrei no mundo da análise da conversa, da linguagem e interação, assim, com os dois pés, vamos dizer assim, né? Que a gente tem uma disciplina de linguística, na época, no meu currículo, era uma disciplina de linguística só no curso de letras, então pude ter uma visão bem mais aprofundada, sendo bolsista de iniciação científica. E depois da graduação, né, fiquei um tempo também afastada, fazendo mais ou menos isso, de novo, depois voltei, né? Depois voltei para fazer o mestrado em 2013, em Linguística Aplicada, na época como bolsista taxa. Então, continuava dando aulas de inglês lá na Escola Cultura Americana de Carlos Barbosa, que é onde eu moro até hoje.
Emendei, então, o mestrado no doutorado, sempre continuei, né, com a orientação da professora Ana Cristina Osterman, no grupo, né, de pesquisa dela, e trabalhando com os dados que são voltados para interações médico-paciente. Então, sempre nessa mesma linha. Ainda em 2016, então, eu não esperei acabar o doutorado, porque na época do doutorado, então, eu tinha bolsa integral. Eu não esperei acabar para fazer concursos públicos. Eu queria muito trabalhar. E a professora Ana Cristina sempre nos deu esse espaço, enquanto bolsistas, né, de ir fazer. Ela sempre nos alertava, tem concurso lá, pega e faz a prova, né? Tá, mas eu ainda sou bolsista integral. Mas vai que passa, tu pode ver, né? Porque é mais difícil conseguir um emprego do que conseguir a bolsa. E realmente, hoje em dia, a gente não sabe o que é mais difícil, né? Porque as duas coisas são bem difíceis, né? A bolsa é difícil, o emprego é difícil, tudo está sendo bem difícil. Mas, sabendo esse contexto, né, eu estava fazendo as duas coisas, né, o tempo todo, e sempre tive esse apoio, né, da professora Ana, que foi muito importante. Então, em 2016, eu fiz 2 concursos, um para o Colégio Dom Pedro II, no Rio de Janeiro, e não passei. Eu fiquei meio triste, mas tinha uma fila bem grande, daí eu disse, olha só quantos não passaram, né, tudo bem. Fiz também para o FRS, era para trabalhar em Bento Gonçalves, que era do lado da minha casa, ia ser maravilhoso, mas eu não passei por uma questão, nunca passava para a prova didática. Uma tristeza profunda, assim. Estudava e não passava para a prova didática, mas tudo bem. Tudo bem, também fiquei contente, porque daí em 2017 eu consegui uma bolsa de doutorado de sanduíche, fui para o sanduíche, e ainda bem que nem passei, né? Porque daí não ia ter que trabalhar, certo? Não ia conseguir me liberar, né? Daí fui para o doutorado de sanduíche, foi muito bom, foi uma experiência maravilhosa, que então, a gente tem antes e depois, eu tenho vários antes e depois, né? Acho que fui para o Japão, então veio um detalhezinho importante, né? Que foi realmente uma experiência única em vários sentidos. Bom, em 2018 eu continuei, né, com os concursos. Logo que eu voltei, me inscrevi para concurso ainda lá no Japão, né? Me inscrevi e voltei e fiz um para o IFE Farroupilha, que também não passei assim por detalhe. Fiquei de novo muito triste e aí tinha que fazer a tese, né? Aí a professora Ana já dizia, olha só, de repente tu vai ter que, né, não só fazer concurso público, tu tem que fazer a tese também, porque eu já tinha que defender, né? Aí daí eu, tá bom, eu vou fazer a tese nesse mês, no mês que vem eu faço outro, tá. Daí a gente combinava uma agenda, assim, o tempo que ela me dava para eu estudar para o concurso e o tempo para fazer a tese, né? Que era bem divertido. E o tempo para, de vez em quando, fazer uma coisinha dessa, daí voltar. Né? Então, era assim, bem rapidinho, volta. Né? Então, e aí foi em agosto, se não me engano, que eu fiz o outro concurso, o último, para o Instituto Federal do Rio Grande do Sul de novo, e dessa vez eram para os lugares bem longe, assim. Então, tudo bem, era para Sertão, longe da minha casa, quero dizer, Sertão, Rolante e Alvorada. E eu tinha que fazer a tese, não consegui passar para nenhuma dessas 3 primeiras vagas, mas eu passei para a prova didática, que foi bem importante, fiquei em 5º lugar, e com isso de não ter a possibilidade de novos concursos públicos, o pessoal do IFRS fez um trabalho fenomenal para conseguir abrir mais vagas do que aquelas 3, né, que eram para o edital que eu participei. Então, abriram mais 3 vagas, e aí eu fui chamada para o IFE de Farroupilha, Campus Farroupilha, que é bem pertinho da minha casa. Então, foi uma sorte gigante ter passado em 5º lugar. Foi muito bom. Aí, já defendi em fevereiro, e a minha posse foi em janeiro. Já comecei, né? Comecei a trabalhar no dia ali no início de fevereiro e defendi no mesmo mês. Então foi perfeito, assim, foi um timing muito bom. Mas o que eu queria dizer, então, depois de toda essa trajetória meio que cronológica aqui, é que durante o tempo do doutorado, o que foi muito importante para eu conseguir, assim, quase como é que se diz, nos acréscimos, né? Não foi nos acréscimos, foi quase nos acréscimos, foi ter me preocupado muito, não só com a formação, com base na minha pesquisa, que é vinculada a interações médico-paciente, mas estar preocupada com uma posição no mercado de trabalho. E isso, eu acho que, se vocês estiverem também preocupados com isso, anotem algumas dicas que vêm a seguir. Né? Que são dicas todas que eu tive com a Ana. Né? Então, com a professora Ana, que esteve sempre muito, muito preocupada
em que a gente se colocasse no mercado e não só... na verdade, ela se preocupa com várias coisas, né? Então, uma coisa muito importante que ela se preocupa é fazer uma pesquisa boa, né? Uma pesquisa que tenha peso no mundo, que faça diferença no mundo, mas também ela se preocupa que depois, com essa pesquisa, a gente também consiga um emprego, né? Porque não é em todo lugar que tu consegue um emprego com uma pesquisa maravilhosa entre interações médico-paciente, especialmente no nosso país. Então, é bem complicado conseguir uma vaga para trabalhar exatamente com isso depois. Então, o que ela sempre nos aconselha, e que eu aconselho agora a todos vocês, é publicar bastante, para fazer um currículo bem gordinho, né? Então, as publicações, show, pode ser na nossa pesquisa. Participar de eventos e aí tentar fazer também publicações que não sejam só nas nossas áreas. E isso é bem importante. E, para isso, a gente pode utilizar as disciplinas que a gente faz aqui no PPG. Temos 3 linhas de pesquisa aqui no PPG. Por que ficarmos somente na nossa? Então, é importante transitarmos nas 3 linhas de pesquisa e, se possível, publicar, né? Tem sempre um trabalho final, que é um artigo. Faz esse artigo, né, com bastante dedicação e, de repente, publica lá numa revista que não é aquela especial, lá, médico-paciente, isso aí vai dar um brilho diferente, né, para o teu currículo. A pessoa que vai te contratar depois, se for numa universidade privada, vai olhar, essa pessoa não faz só pesquisa médico-paciente, ela também olha para políticas linguísticas, ela também olha para ensino de inglês, é isso que eu preciso. Então, é bem importante ter esse cuidado. E aí também fazer disciplinas das outras linhas de pesquisa. Obviamente, nós não vamos dar aula, eu adoraria dar aula de interação médico-paciente, mas é pequeníssimo assim, o mercado de trabalho, especialmente se eu quiser continuar no Brasil. Então, é muito importante eu aprender mais sobre as outras disciplinas, sobre as outras linhas de pesquisa e estar apta depois para dar uma aula boa, né, sobre esses outros vários, né, lugares que a gente tem para agir no mundo. Outra coisa bem importante, como durante o doutorado eu era bolsista integral, eu não podia ter vínculo empregatício. Todos, né, temos esse porém. Mas nada me impedia de fazer trabalhos voluntários e nada me impedia de colocar esses trabalhos voluntários nos meus currículos, né? Então, o que eu fiz foi dar aula de português para estrangeiros aqui, na Unicinos. Então, fizemos um grupo, na época, uma coisa bem pequena, mas coloquei lá no meu... né? Além de fazer um bem, e além de aprender muito com esse pessoal, né? Então, convenci pessoas da Argentina, de Cuba, do Congo, de muitos lugares. Além de ser muito prazeroso, foi algo que eu coloquei no meu currículo e foi algo que fez, sim, alguma diferença para eu estar onde estou hoje. E também ajudava num grupo de professores, não é nem professores, são só voluntários, nem todos são professores, com aula também de português para estrangeiro em Garibaldi, que tem uma demanda muito grande. Então, são coisas bem pequenas, mas que fazem a diferença e que nos tornam também... Eu não estava mais em sala de aula, então eu precisava atuar como professora, né? Afinal, somos todos professores. Não precisava continuar atuando de alguma forma, então foi uma forma que eu encontrei de fazer o bem e também me beneficiar com isso, né, em contrapartida. Bom, fui nomeada, então, lá em janeiro. Essa é uma foto da nomeação. Essas mulheres são minhas colegas, que foram nomeadas no mesmo dia que eu. É uma equipe muito maravilhosa, que eu adoro trabalhar. Temos o reitor do lado de lá e um colega que também é do campus Farroupilha, mas que está na reitoria do lado de cá. Então, um campus maravilhoso, campus Farroupilha, conheçam, se puderem. Esse é o campus Farroupilha num dia lindo de sol, e esse é um campus Farroupilha no dia de hoje, por exemplo. Então, tem esse detalhe, né, Farroupilha, né, mas eu estava acostumada, porque eu sou de Carlos Barbosa e é mais ou menos assim quase sempre. Então, tudo bem. Quase todas as meninas, né, são parte das minhas alunas. Eu estou atuando praticamente exatamente agora, só no ensino médio, técnico, né, integrado. E aqui é uma foto do dia que eles apresentaram documentários que fizeram para participar da Olimpíada de Língua Portuguesa. Nada a ver com interação médico-paciente, gente. Então, eu tive que fazer documentários, né? Então, eu usei multimodalidade. Usei muita coisa da minha pesquisa, mas foi uma parte apenas. Então, só para dizer que provavelmente, a gente não vai ter um campo que a gente sonha
enquanto doutorando para trabalhar. Mas que ainda assim a gente pode se divertir muito e é bem legal. É muito, muito legal. Outra coisa que aí tem sim relação com o que eu fiz aqui na Unicinos é trabalhar. Na verdade, eu reativei esse núcleo, que é um dos núcleos que temos no Instituto Federal, que é um núcleo de estudos e pesquisas em gênero e sexualidade. Então, aqui, enquanto aluna da professora Ana, a gente tem essa vertente, né, bem feminista e de estudos. A gente sempre faz alguma relação com estudos de gênero, até porque trabalhamos com saúde da mulher. Então, sempre tem uma pitada de pesquisas em gênero. E lá eu aproveitei que o núcleo estava desativado, reativei e me tornei presidenta do núcleo. Isso é muito chique, porque daí eu posso organizar eventos. Então, esse é um dos eventos que eu organizei, que foi para o Dia da Visibilidade Lésbica. Nós lemos um conto do livro Amora, de Natália Borges Polesso, que também é lá da região da Serra, e ela trata do tema, né, ela coloca as lésbicas na literatura, vamos dizer assim. Nós lemos no intervalo um conto dela, discutimos com os alunos, essa é uma foto no saguão, que é um lugar bem agradável, enfim. Também pude convidar a Marileia, que é da nossa casa aqui da Unicinos também, né, para dar assim uma palestra muito interessante, muito motivadora, porque sim, estamos num campus que tem cursos técnicos e cursos ligados à engenharia, especialmente. Então, a maior parte dos nossos alunos são homens e na Serra Gaúcha, vocês já devem imaginar porque eu estou dizendo esses detalhes. Então, a Marileia deu uma palestra lá bastante interessante, acho que serviu, abalou bastante as estruturas, como vocês devem conhecer. Foi muito legal. Tivemos pessoas assim do lado de fora da sala. Foi bem, bem bom. Essas, então, são integrantes do NEPEGS. Tivemos também uma palestra sobre a história do feminismo com uma colega do campus de Bento Gonçalves, que é essa do meio, ali de preto, a Elisa Serig. Então, também foi bem interessante. E outra frente, então, acho que eu estou passando do tempo, né? Eu converso demais, vocês podem me parar. Outra coisa que eu continuei fazendo, e agora formalmente, é continuar com português para estrangeiro. Então, tem esse trabalho que eu fazia antes como voluntária, agora eu faço como projeto de extensão do campus, que é uma das linhas, né? um dos pés do tripé ensino, pesquisa e extensão que nós temos enquanto instituição pública, né? Obrigada. Então, o Campus Bento tem já um curso consolidado de português para estrangeiros. É esse, né? Língua portuguesa para imigrantes e refugiados. Mas não existe IFE em Garibaldi. Garibaldi tem uma demanda muito grande e é bem complicado para o pessoal de Garibaldi ir até Bento Gonçalves fazer o curso lá. Então, temos esse curso com voluntários, que, na verdade, é uma conversa, né? Não é nada formal, que é o curso que eu trabalhava como voluntária. E nessa mesma biblioteca aí, dessas fotos que vocês estão vendo. Então, fizemos uma parceria com a Prefeitura Municipal de Garibaldi, então, Campus Bento, Campus Farroupilha e Prefeitura de Garibaldi, para ofertar o curso lá em Garibaldi. Então, usamos uma sala de uma escola municipal lá e ofertamos um curso para 30 haitianos e senegaleses lá. Bom, e agora essa foto é da minha defesa, esperando o resultado. A nossa professora saiu e foi lá tirar uma foto com a gente, em vez de ficar lá junto avaliando, mas essa parte talvez não precisava dizer, mas, enfim, é uma foto do momento bem feliz, né? Essa é uma foto de um evento que aconteceu há uns 2 meses, mais ou menos, 1 mês, que foi a visita da Virginia Calabria para cá, né? Então, ela veio de Groningen, deram umas oficinas e eu vim participar, assim, meio de intrometida. Essa foto é de um evento que eu não me recordo, mas eu selecionei porque a gente estava vestido de FEI, bem bonitinhos. Então, é o grupo FEI, né, coordenado pela professora Ana. E essa é uma foto de um momento mais balbúrdia e leveza, né, do final do ano passado, ou início desse ano, se não me engano. Então, gostaria só de terminar com essa para continuar no espírito de, sim, existe vida após
o doutorado. E é uma vida bem legal, bastante trabalhosa. Eu ainda não comecei a trabalhar tanto que nem os colegas, estou sim um pouco ressabiada, mas estou gostando muito do que estou vivendo e tenho muito a agradecer ao PPG-LA, à Ana especialmente por isso. Muito obrigada, acho que eu falei demais. Minéia, obrigada pela tua fala. Gostei muito de saber para onde tu anda, o que andas fazendo, até porque fazia tempo que nós não nos falávamos, né? Apesar de ter participado do grupo, né? Depois a gente, né? Enfim, tu sai, daí a gente perde aquele contato, né? Porque eu tô aqui, mas aí tu não tá mais. Enfim, vamos passar a palavra agora para a Sabrina, mas a Sabrina é a mais de dentro. Tá bom. Pode ser? Sim? Está funcionando? Ok. E pode ser assim? Mais perto? Assim? Está melhor? Bem. Então, boa tarde ou boa noite. Primeiro, eu quero agradecer o convite de estar aqui conversando com vocês. Já saí do PPG há 5 anos. Parece que não passou tanto tempo, né? Mas já faz tudo isso. E eu acho importante contar para vocês um pouquinho como é que eu cheguei nesse PPG, antes de contar o que eu faço atualmente. Eu demorei muito para me formar, porque eu não sabia muito bem o que eu queria fazer na faculdade. E quando eu decidi, eu fui para a área da informática. Eu não fiz letras, eu fiz licenciatura em computação. E aí, quando eu terminei, passei um tempo, eu resolvi que eu queria voltar a estudar e eu disse que eu queria, bom, vou fazer mestrado. E eu resolvi fazer mestrado na educação. Mas eu conversei com uma amiga e ela disse, não, na educação tu não vai gostar. Por que tu não vai para a linguística? Ela estava terminando o mestrado dela. Por que tu não vai para a linguística? Tem uma área nova que é a linguística computacional. Tem tudo a ver contigo, porque eu trabalhava com língua portuguesa na escola, porque eu fiz magistério, e o magistério me habilitava a trabalhar até a 4ª série. E, junto com isso, eu trabalhava com informática. Né? E ela disse, vai para a linguística computacional, tu vai adorar, tem tudo a ver contigo. E aí eu comecei a pensar que talvez tivesse. E entrei em contato com a professora Rove, que é a professora que trabalha com essa área, né? E vim, então, conversar com ela. Mandei um e-mail, disse que gostaria de fazer mestrado, vim conversar com ela. E foi uma experiência traumatizante, a primeira conversa com a professora Rove, porque eu simplesmente não entendi nada do que ela disse. E eu achei que eu era uma pessoa que não sabia nada. Disléxico, sei lá, eu tinha algum problema. Porque ela falava em corpos e o único corpus que eu conhecia era o iogurte. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, será que eu estou no caminho certo? E ela me mandou alguns textos para ler, e, enfim, comecei a ler várias vezes cada texto, porque não conseguia entender muito bem, né? Era difícil. Né? E resolvi, bom, vou me aventurar. Conversei com ela de novo. Aí já entendi um pouco melhor. Ela parou de falar javanês e comecei a entender um pouco. E resolvi, então, tá bem, vou fazer um projeto. Li os textos, fiz o projeto, li os materiais da seleção, e eu passei na seleção. E entrei para o mestrado, então, em Linguística Aplicada, na área da linguística computacional. E a professora Rove também trabalha com a linguística cognitiva, então fui estudar semântica. E eu fui para uma pesquisa que nada tinha a ver com educação. Na verdade, eu pensava que nada tinha a ver com educação, porque eu fui fazer uma ontologia do ambiente Moodle, porque eu trabalhei numa interface com a computação o tempo inteiro, tanto no mestrado quanto no doutorado. E aí, eu pensava que nada tinha a ver com a educação, mas depois eu fui me dando conta que sim, que a linguística cognitiva, que a semântica que eu estudava, podia contribuir muito para mim na sala de aula. E eu aproveitei muito, tanto o mestrado quanto o doutorado, e fiz o que a Minéia falou, eu fazia disciplinas de todas as áreas.
Eu não fazia disciplinas somente que serviriam, no caso, para a minha tese ou para a minha dissertação, mas eu buscava disciplinas que fossem contribuir também com o meu trabalho. Porque quando eu entrei no mestrado, eu já tinha uma experiência de mais de 20 anos na educação. Eu já era professora há muito tempo. E o meu objetivo maior era melhorar também o meu trabalho, mas trabalhar com adultos e ter outras experiências. Por isso, eu busquei o mestrado. Quando eu terminei o mestrado, eu só queria olhar figurinhas. Eu disse, eu não vou ler mais nada, eu queria fazer aquilo que a Mineia mostrou lá o tempo todo. Só que aí a professora Rove me disse que ia abrir uma seleção, porque ela tinha um edital, e se eu não queria participar, quem sabe, daquela seleção. E aí eu defendi em março de 2011 a minha dissertação, e resolvi fazer a seleção do doutorado, porque pensei, né, o que eu tenho a perder? Como dizia a minha psicóloga, não tenho nada a perder. Só talvez o valor da inscrição, né? E aí eu fiz a inscrição e passei. E aí, em agosto de 2011, então, eu entrei no doutorado, trabalhando ainda com a linguística computacional, numa interface com a ciência da computação e com o direito. E aí, de novo, era tudo novo. Porque quando eu entrei no mestrado, eu não sabia nada de linguística. Né? Depois, se der tempo, eu conto o meu sonho do SUSIR, porque ele é fantástico. Vocês precisam saber, se der tempo. Né? Porque eu realmente não sabia nada. Eu tinha lido aqueles materiais para seleção, sim, mas os meus colegas tinham feito letras, tinham feito especialização em linguística, eles sabiam muito mais do que eu, e eu aprendi muito, tanto no mestrado quanto no doutorado, e continuo aprendendo. E busquei muito, sempre, estudar também, como eu disse antes, coisas que pudessem contribuir para o meu trabalho na escola, não só com a minha tese ou com a minha dissertação. E eu também sofri muito, porque foi muito difícil para mim entender tudo isso da linguística, porque eu precisava me apropriar de coisas que não faziam parte do meu universo. Eu era da computação. E aí eu fui fazer uma disciplina com a professora Marlene de interação. E o primeiro texto que eu precisei ler e apresentar para os colegas foi um capítulo do Marxismo e Filosofia da Linguagem, do Bakhtin. Então, vocês imaginem que fantástico que foi isso, né? Porque eu li o texto e pensei, o que eu vou apresentar agora? Né? E eu disse para a professora, eu preciso da sua ajuda, porque eu não consigo. Mas deu certo. Eu consegui, né? Fui aprovada nas disciplinas, consegui defender a dissertação, consegui defender a tese. E depois que eu defendi a tese, eu pensei, puxa, eu fiz isso, né? Eu consegui fazer isso. E eu fiquei muito feliz com esse resultado. E aí, o que muda para mim? Né? Eu acho que esse antes e depois, né? Eu também penso nisso. Eu penso assim, que tem um antes da linguística e um depois da linguística. Eu me achava uma ótima professora de português, enchendo o quadro com coisas para os alunos copiarem e dando listas de exercícios de gramática para eles fazerem, porque eu achava que isso era forte e que isso era importante. E quando eu comecei a perceber, a entrar nessa área da linguística e ver que não era bem assim e que o sentido era mais importante e que entender por que determinada palavra, em determinada função, ela vai mudar o sentido daquela frase, eu comecei a me dar conta que não, que eu precisava mudar o que eu estava fazendo com os meus alunos. E como eu sempre trabalhei junto com a computação, a informática ela não saiu de mim porque eu estava na linguística, eu continuei muito trabalhando com isso e eu busco sempre trabalhar de forma integrada e usando as novas tecnologias. Continuei estudando, participando de grupos de pesquisa, aqui na Unicinos com a professora Eliane Schlemmer, então eu fui lá para a área da educação, porque eu comecei a me aproximar mais da parte da tecnologia na educação. Também participei no ano passado, durante um período do projeto de reuniões de estudos com a professora Patrícia Bassani, lá da Fevale. Então, me aproximando desses grupos, com uma intenção, talvez,
de fazer aí um pós-doc no futuro, né, nessa linha, não deixando a linguística de lado, mas olhando para a linguagem e a questão da tecnologia. E eu procuro sempre nas minhas aulas para os meus alunos trazer isso, né? Então, fazer projetos que eles possam utilizar diferentes tecnologias, diferentes modos de aprender, né? Então, atualmente, eu atuo na educação básica, do 5º ao 8º ano, só a idade boa. E também atuo no curso técnico, com a disciplina de comunicação e expressão, e no curso de especialização que nós temos de educação bilíngue, então trabalho com a disciplina de tecnologias na educação. E ano que vem terei uma disciplina também no MBA de liderança e gestão, também uma disciplina relacionada à tecnologia. Então, vocês vejam que a minha área, a linguística está sempre ligada à tecnologia, né? No passado, eu tive a oportunidade de participar do projeto Planos de Aula da revista Nova Escola. Fui selecionada para ser mentora de um grupo de 7 professores. Então, eu participei desse processo. Foi um processo não só de elaboração de planos embasados na ABNCC, mas também de formação desses professores e nossa como mentores. Então, nós tivemos uma grande formação em relação à análise linguística e semiótica, à oralidade, produção textual. Foi um processo muito interessante, levou meio ano. E nós, ao mesmo tempo que tínhamos a capacitação, também capacitávamos os professores desse grupo, né? E foram produzidos, então, no final, 1.500 planos de aula de língua portuguesa, né? Destes, alguns foram produzidos pelos professores que estavam no meu grupo. São planos bem interessantes. E, a partir disso, também passei a olhar diferente para a questão da gramática, não só pelo curso todo que eu fiz, mas por essa forma que a BNCC traz, de trabalhar a gramática a partir do texto. Então, eu busco sempre isso com os meus alunos, atualmente. Todas as aulas que eu dou, eu levo o texto para que eles possam olhar para esse texto e pensar sobre esse texto e entender aquelas diferentes funções e significados que tem ali, né? Procuro sempre, então, trazer dessa forma e usando muito os jogos e a gamificação. Então, tem alguns projetos que eu trabalho gamificados, né? Recentemente, fui apresentar o trabalho no CIMELP, que é um projeto de gamificação da literatura. Fiz um projeto de leitura com os meus alunos, que eles não gostam, adolescente normalmente não gosta de ler. Então, escolhi um livro que eu sabia que não era o livro mais preferido, mais querido por eles, um livro do Marcos Banho, que é fantástico, e O Espelho dos Nomes, não sei se vocês conhecem. E fiz todo um projeto gamificado com eles, então eles tinham as tarefas, iam fazendo, e no final eles me disseram, nossa, esse foi o livro mais legal que a gente já leu. E é um livro bem difícil, né? Então, esse tipo de atividade, de proposta, eu consigo pensar a partir do que eu vivi, do que eu conheci, do que eu estudei no PPG. Então, tem uma Carolina de antes e uma Carolina de depois, né? Foram 6 anos de formação que me trouxeram aí um conhecimento muito grande, e ainda assim eu penso que eu sei isso da linguística. Porque ainda tem muita coisa para estudar, ainda tem muita coisa para pesquisar, e eu me sinto muito feliz por isso. E acho que uma outra coisa que o PPG me trouxe, me ensinou, foi justamente isso, estudar. E buscar cada vez mais. E não acreditar em todas as verdades, né? E sempre ver que existem outras coisas. E também me mostrou que eu sou capaz, sim. Que deu trabalho? Deu. Foi difícil? Foi. Teve horas que eu tinha vontade de jogar a tese contra a parede. Só não jogava porque ia quebrar o computador. Mas a vontade que a gente tem em vários momentos é desistir de tudo. Mas a gente reúne forças e busca, e vai lá e faz, e consegue terminar, e fica orgulhoso desse resultado depois. Então, penso que
a minha trajetória no PPG, ela foi, talvez, isso, claro, porque é um sentimento meu, muito mais intensa do que para todas as outras pessoas. É o sentimento meu, claro. Por quê? Porque eu vim da informática. E eu me apropriei de tudo isso, né? E eu me sinto muito vitoriosa por ter feito isso, por ter feito toda essa mudança. A minha formação, ela é interdisciplinar. Isso é bom por um lado e ruim por outro. Primeiro, porque eu não posso participar de concurso nenhum, porque nenhum lugar aceita quem tem licenciatura em computação e mestrado em linguística e doutorado em linguística. Tem que ter letras. Eu não fiz letras. Então, eu não posso fazer concurso. Primeiro motivo que eu não posso fazer concurso. Segundo motivo que eu não posso fazer concurso, eu sou uma senhora aposentada. E os IFES não aceitam pessoas aposentadas. Então, eu permaneço trabalhando na escola privada, né? Atuando quando posso nessa parte na pós-graduação, que nós temos lá também faculdade, no curso técnico, e trabalho com capacitações com professores, faço cursos, né? Trabalhei com o pessoal lá do Colégio Dom Bosco sobre a BNCC, trabalhei na nossa própria escola sobre a BNCC, dando uma assessoria para montar esse currículo, né? Alguns cursos de extensão sobre leitura, sobre o uso de tecnologias na educação. Na própria disciplina de tecnologias na educação, a disciplina acontece toda de forma gamificada também, né? Não existe uma aula expositiva. Então, acho que são as experiências que a gente vai tendo, né? Tentei também publicar diferentes trabalhos. Acho que isso é importante, embora eu não tenha um currículo tão vasto quanto o professor, eu não tenho tantas publicações assim, fiz algumas relacionadas a pós-graduação mesmo, outras mais relacionadas ao meu trabalho de sala de aula, que é o que realmente me move, assim, buscar formas diferentes de trabalhar com os alunos e usando os conhecimentos que eu fui adquirindo e que vou adquirindo. Eu fui apresentada a diversos autores, né? O Charrodot também, o Manguenot, o Adam, né? Todos eles, assim, fiquei muito próxima, mas com bastante ressalvas, porque me complicaram a vida bastante, né? Eu tenho tempo para contar o sonho do Sucir? Então, pensem só, a pessoa chegando da área da computação, tendo aula com a professora Ana Guimarães de aprendizagem da língua materna, com a professora Kátia, de teorias linguísticas, e com a professora Marlene, de linguagem e interação. Tudo muito novo. E aí o Sucir, e só se falava do Sucir, e o Sucir, meu Deus do céu. Todo mundo já tinha lido todos os livros do Sucir, menos eu, precisava ler. E aí eu sonhei com o Sucir. A professora Ana Guimarães era coordenadora do curso, e ela veio, então, nos receber, novos alunos, veio apresentar o PPG para nós. E nós fomos andando pela Unicinos para conhecer o PPG. E, em determinado momento, tinha olha só que significativo, tinha um caminho que era só uma trilha bem estreitinha, assim, no alto, um caminhozinho bem estreito, que a gente tinha que andar se equilibrando, e do outro lado era a sala do Sucir. A gente ia conhecer o Sucir, né? Calma que tem a parte melhor. E eu fui me equilibrando, bem assim eu me sentia, me equilibrando naquele caminho para chegar lá e conhecer o Sucir. E aí entramos na sala, a professora Ana ia nos apresentar ele. Era uma sala pequena, assim, cheia de livros, muitos livros, as paredes cobertas de livros, e o Sucir estava sentado na sua mesa. Quando eu olhei para o Sucir, eu fiquei impressionada, porque quem era o Sucir era o Einstein sentado naquela cadeira. Então, isso é muito significativo, né? Porque, primeiro, que eu me sentia cambaleando ali naquela situação, e o Sucir, então, eu enxerguei como o Einstein da linguística, né?
E esse sonho eu lembro sempre. E o corpus, né? O corpus do iogurte também é uma coisa que, inclusive, a professora Rove lembrou no dia da minha defesa da tese, né, do corpus do iogurte, porque era uma coisa que ficou marcada, né? Bom, acho que era isso. Depois estou aberta a perguntas, se vocês quiserem. Obrigada. Carolina, que sonho maravilhoso, adorei. Não teria como tu não ter nos contado isso hoje mesmo. Muito bom. Fiquei aqui lembrando se eu tive algum sonho também doido, assim, desses, enquanto estava na pós, mas acho que não tão doido. Muito bom. Obrigada pela tua fala. Sabrina, então, passamos o momento para você agora. E lembrando que a Aline está lá, né? A Aline continua conectada com a gente, então, mais um pouquinho, para a gente tentar fazer essa discussão no final. Pode ser? Ela disse que vai tentar. É que ela tem que dar aula depois, então, talvez, se ela não estiver aqui ao final, é porque ela teve realmente que sair, tá? Então, tá. Então, boa noite a todos e a todas. Acho complicado falar depois de um sonho, o currículo da Hernani, a foto maravilhosa da Mineia, enfim. Então, eu sou Sabrina, fiz o curso de Letras e Literaturas de Língua Portuguesa aqui na Unicinos, me formei em 2000. Sempre conto para os alunos que depois de fazer o curso de Letras, enfim, não tive linguística na graduação, ou pelo menos não a linguística que hoje eu estudo. E sempre fui apaixonada pela literatura. E eu ia fazer uma especialização em literatura que não saiu, e eu vim à formatura de uma amiga, e a Marlene, a professora Marlene era paraninfa, e ela me convidou para fazer uma especialização na URGS. Foi porque eu queria fazer uma especialização. Fui fazer a especialização e, a partir disso, eu vim para o mestrado aqui e concluí o mestrado em 2008. Daí, tive umas questões de saúde que meu médico disse que ou eu teria um filho ou ele não seria mais meu médico se eu fosse fazer doutorado, enfim. Então, eu tive uma filha, a Sofia, e vim fazer o doutorado depois e terminei em 2016. Então, queria agradecer muito esse momento de fala, porque durante o doutorado, então, a minha orientadora faleceu. E esse momento de fala, de alguma forma, é poder contar... Ai, não vou me emocionar. Tudo o que eu tenho feito a partir do que eu aprendi no PPG e nas aulas, enfim. Então, Kátia, brigadão mesmo. Então, eu sou colega da Carolina, trabalho na educação básica há 26 anos. E também trabalho aqui na Unicinos. Eu acho uma das coisas muito interessantes de estar na educação básica é quando os alunos assistem a aulas e dizem, também, olha só, já está há 25 anos na sala de aula. Eu faço assim, também, já é aposentada. Porque eu também sou uma jovem aposentada, então. Na escola, atualmente, eu trabalho com terceira série do ensino médio. E aqui na Unicinos, tenho vivenciado diferentes experiências e eu vou falá-las para poder dizer como que eu me inseri em cada uma delas, que, para mim, tem a ver com a minha vivência na linguística aplicada. Então, eu atuo no curso de letras e nas compartilhadas, com vivências que me deixam extremamente felizes, que são a formação de professores. Então, eu trabalho com teorias de aprendizagem, planejamento e organização da ação pedagógica nas compartilhadas, e escutei um elogio agora na avaliação do grau A, que não é caça-níquel estudar as compartilhadas comigo, porque, às vezes, a gente tem essa... A gente está aqui na Letras e vai lá para as Humanidades e parece que isso está descolado. Então, esse desafio de poder trabalhar nas compartilhadas, e um desafio fantástico, porque tanto em teorias como em planejamento eu começo o que eu aprendi com a Ana Guimarães,
quais são as concepções de linguagem que estão na escola e consigo, como uma coisa de missão, assim, que o aluno de física, de educação física e de matemática pensem sobre linguagem. E isso tem sido uma experiência fantástica, fantástica. Aqui no curso de letras, tenho vivenciado, então, a aula de metodologia, de ensino de língua e literatura e de argumentação, problematizando a questão também da linguagem na escola. No Lato, eu trabalho na especialização de educação infantil e no MBA executivo de gestão e negócios. No Distrito, eu sou professora convidada do mestrado profissional de gestão educacional. Eu coordeno o curso de pedagogia Parfor e, neste semestre, eu coordeno o Educas, que é um projeto de ação social da Unicinos. E por que eu disse que eu queria poder listar isso? Porque, a partir, então, do pedido do PPG, foi nos perguntado qual foi o impacto do PPG na nossa caminhada. E eu estava participando agora de uma palestra sobre a BNCC, e a professora Eli Fabres disse que aquilo que a gente tem, que a gente estuda na pós-graduação, a gente precisa colocar a mão na massa e produzir efeitos. E é o que eu tenho me esforçado em fazer. Tem um artigo do professor Valdir Flores, que eu trabalhei também nessa disciplina com a Ana Guimarães, que ele pergunta qual a linguística que vai para a escola. Todas. Porque isso que a Mineia falou, então a Carolina falou também, quando a gente faz pesquisa, então, por exemplo, eu pesquisei tanto na especialização como no mestrado e doutorado, o diálogo entre literatura e linguística da enunciação banvenistiana. Ok, isso é pesquisa acadêmica, mas na escola eu não vou fazer pesquisa. Então, isso que as gurias disseram de pesquisa no sentido de eu só posso trabalhar com banveniste. Isso que as gurias disseram de abrir o leque e vivenciar várias disciplinas, fantástico. Então, eu tive a oportunidade de ter aula com a professora Ana, né? Aula com a Rove, com a Maria Eduarda. Deixa eu pensar quem mais. Acho que sim, a Kátia, eu acho que não, né? E poder, então, abrir esse leque de olhares para além da enunciação banvenistiana, tá? E que é isso que o professor Valdir vai dizer, a gente precisa acessar essas várias linguísticas, né? Mas sempre com esse olhar da linguagem e interação, que é o foco do nosso PPG e que faz toda a diferença e que é, por exemplo, a base da Base Nacional Comum Curricular agora. Então, a partir disso, o meu trabalho na escola, com a terceira série, tem sido... eu tenho uma vivência bem interessante, que na escola, então, onde eu trabalho, a gente tem 7 períodos por semana de... máximo, né? De língua portuguesa, literatura e produção textual. E o carro-chefe do meu planejamento é a literatura. Então, é ler poemas, que tem a ver com a minha tese, enfim, trabalhar com a leitura literária como possibilidade de experiência humana. Então, é literatura toda semana, toda semana. E eu fico muito feliz de dizer o quanto os alunos amam poesia, o quanto eles amam canção, que é o que eu estudei no mestrado, desde que a gente saiba como trabalhar e vivenciar isso a partir da ideia de linguagem e interação. Tanto que no sábado, agora, eu participo de um congresso da área da psicologia, que trabalha com as competências socioemocionais, e eu vou ter uma fala no congresso que se chama Como Eu Faço. Como que eu tenho trabalhado com o 3º ano numa escola privada, cujo foco é vestibular e Enem, mas acolhendo essa dor de estar no 3º ano e de ir para esse mundo e lidar com tudo isso e ter que ter tantas escolhas. É via literatura. Então, eu vou ter uma fala de mostrar como eu organizo meu planejamento para fazer a sala de aula um exercício de escuta. E eu faço isso e vivencio isso porque é o que eu estudei aqui no PPG. A partir disso, também, as minhas outras entradas na Unicinos, então... comecei com atividades acadêmicas como experimentação textual e no direito. Pela experimentação textual, eu
trabalhei, então, com o curso de pedagogia e, por estar na escola, o curso de pedagogia me convidou, né, a partir da concepção de interação, para trabalhar com alfabetização e letramento. E numa mesa em que eu estava dividindo com o professor Paulo Fock, no momento que eu fiz as intervenções, ele disse para mim: nossa, tu tem que vir trabalhar com a gente na educação infantil, na especialização. Porque justamente na educação infantil a gente quer uma concepção de linguagem que pense a interação e o brincar. E essa forma como tu entende, a forma como tu acolhe a criança, a forma como tu trabalha com literatura. E a partir dessa entrada na educação infantil eu tenho feito várias palestras, várias aberturas em escolas. Eu tenho agora uma para 2020 no Paraná. Não sei como é que o pessoal vai descobrindo, enfim... E Juí eu tenho também várias falas de justamente como que eu vivencio linguagem a partir da ideia da interação. Porque é muito fácil dizer, linguagem é interação. Mas o que é, de fato, entender a sala de aula como interação? Então, isso tem feito eu conversar, enfim, em vários espaços, que tem sido muito legal, muito, muito legal. A partir desta vivência, eu fui convidada para coordenar um curso de pedagogia. E eu lembro que quando me convidaram, eu disse, não, enfim, sou da letras, da linguística, como assim da pedagogia, né? Daí teve uma segunda reunião. Não, Sabrina, é tu. Porque a forma como tu acolhe e trabalha com as questões de aprendizagem e de leitura escrita é o que a gente acredita na pedagogia. Então, eu estou coordenadora desse curso pelo que eu trabalho e estudo a partir da linguagem e interação. A partir da coordenação, então, deste curso, eu fui para o Educas, que é, então, uma ação social que acolhe crianças narradas com dificuldade de aprendizagem. Então, eu coordeno o trabalho, enfim, junto a uma pedagoga e uma psicóloga e os estagiários das licenciaturas e da psicologia. E, a partir disso, também, eu lembro de uma vez que a professora Doroteia marcou um horário comigo, porque eu trabalho numa atividade de argumentação que eu adoro, enfim. E porque ela estava fazendo uma pesquisa sobre aprender a ler e escrever de forma acadêmica, e eu não sei que aluno que disse, tu tem que entrevistar a professora Sabrina, que com ela a gente aprende a escrever. E ela veio me entrevistar, o que acontecia, enfim. E a partir dessa entrevista, dessa participação, ela me convidou, então, para atuar no mestrado profissional de gestão educacional, com uma disciplina de seminário temático de leitura e escrita acadêmica, que tem sido muito boa, a turma sempre cheia. O professor Arthur brinca que é a disciplina mais bem avaliada do programa, porque justamente é pensar desde a concepção de linguagem, o que é entender a linguagem como interação, o que é entender que a escrita não é somente ponto e vírgula, mas que é a gente que está ali, o que é ler academicamente, o que é um espaço de autoria, né? Então, enfim, tenho vivenciado essa disciplina. E, a partir disso, também, a professora Doroteia, então, convidou, eu ajudei, eu e o professor Anderson, pensamos o projeto aplicado no Lato, como levar essa possibilidade de leitura e escrita acadêmica, então, para todas as disciplinas do Lato, que é por isso que eu trabalho no MBA executivo, enfim. E foi uma experiência muito legal, gente. Primeiro, eu fui comprar roupa, né? Salto, roupa, para dar aula para os CEOs. Eu, com essa minha cara, assim, de tipo, meu Deus, fui dar aula. Quando terminou, enfim, eu estava indo para casa, o coordenador, o Diego Marconato, me mandou uma mensagem dizendo, eu não sei o que tu fez, mas eles amaram a aula. O que eu fiz? A primeira aula é pensar o que é linguagem, do que a gente é feito. Que nem eu digo, por que a gente não late, não mia? O que nos torna humanos com CEOs? Me arrisquei, me joguei, porque eu pensei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso, né? E, a partir dessa experiência, um professor também do MBA, que é o Marcelo, que coordena o GIL. Então, atualmente, eu trabalho nos 2 últimos PAs do GIL com leitura e escrita acadêmica. Ele disse, fazendo uma atividade de uma disciplina de marketing, os alunos
tinham que dizer algo que marcou a vida. E 2 citaram a minha disciplina como algo que marcou. Ele disse, eu não sei o que tu fez, mas vem fazer isso no Gil. O que eu fiz? Linguagem. Né? O título da minha tese é Quando a Linguística Encontra a Linguagem. Enfim, e é isso que eu acredito que eu tenho feito. Né? Alguns alunos dizem que ter aula comigo é um soco no estômago, porque, de fato, não é o aluno que vai para a sala de aula, mas é o profissional que estuda linguística e literatura e faz escolhas, né, para atuar, enfim, com as crianças e jovens. E quando me pediram as contribuições do PPG, né, para vocês, enfim, eu fiquei pensando na Irandé Antunes, eu não sei quem é que teve a oportunidade de escutá-la no CIMELP. Ai, fantástico, né? E o título da fala dela, uma das falas era Antes e Depois da Linguística. E ela disse que parecia uma coisa de conversão, assim, né? O livro é. E é mais ou menos assim que eu me sinto, como vários já falaram, né? Antes e depois do PPG. Eu lembro, a Ana não sabe disso, mas a gente tinha uma aula com ela fantástica, que eu não me lembro o nome. A Ana, né? Gente, eu voltava turbinada na BR. Então, terminava meio-dia, 1h15 eu ia entrar em sala de aula. Turbinada. E, de repente, começava uma crise existencial. Porque isso que a gente estuda no PPG não chega ainda na escola do jeito como a gente sonha. Mas é o que a gente estuda no PPG, é esse interrogante que faz a diferença. A Irandé disse que quem trabalha com linguagem já está trabalhando com linguagem desde que entra na sala de aula. Com um sorriso, com a acolhida, perguntando como o aluno está, né? E quando ela fala isso em antes e depois, eu acho que as 3 maiores aprendizagens que eu tive no PPG é encontrar a linguagem, entender a linguagem como prática social e a linguagem como experiência humana. E a partir disso, então, se eu pensar no antes e depois, assim, não mais convidar os alunos para escrever por escrever. E isso tem sido um desafio no ensino superior. Então, semestre passado, fiz cartas para os professores. Neste, a gente fez uma carta aberta. A gente tem feito intervenções pelo campus, né? Como é que tu faz isso no ensino superior? Como é que tu promove essa, né? Não mais o professor como um único leitor. E vejam que a gente está sempre aprendendo. O semestre passado, na turma de linguagem e argumentação, os alunos fizeram memes para o curso de letras. Tá? Memes. E eu lembro que eu li o meme em casa, enfim, e 2, assim, eu pensei, nossa, mas o que é isso aqui, né? E ainda bem que existem os alunos na vida da gente, e perguntei, né? Olha, não entendi esse meme. E o Ariel, que é um aluno fantástico, disse, chamou toda a turma. Olhem esse meme. Todo mundo parou na frente. Ele olhou para mim. O que eu me dei conta? Que eu não era leitora daquele meme. Porque eu não sou aluna do curso de letras. Então, a partir dessas produções, eu convido os meus alunos a avaliarem os textos. O que a gente se dá conta? E veja, né? Na escola isso parece muito tranquilo, mas daí quando vem para o ensino superior, como é que isso impacta nas nossas ações? Não mais promover leitura literária para verificar se o aluno leu, mas o nosso papel é mediar, ensiná-los a ler, a trabalhar com compreensão leitora e não trabalhar mais com decoreba, né? E a partir do que a Irandé trouxe, então, agora eu vou parafrasear, enfim, ela diz que quando a linguística toca a gente não põe mais no outro a coisa de eu não tenho incentivo para estudar. No momento que a gente se toca pela linguística e pela linguagem, a gente se dá conta que a gente é um eterno aprendiz. Então, ler e estudar é para sempre. E isso é fantástico. Ser um amante da linguagem. Amo, amo, amo. Adoro. Sempre com exercício de escuta. Né? Trabalhar com linguagem como exercício de escuta.
E citando a Moura Neves, que eu também tive o prazer de escutar e de aprender que os advérbios estão modificando substantivos, e ficar assim... Ela pegou um jornal e mostrou, enfim. Ela disse que buscar o sentido também é sentir a linguagem. Então, me emociono. O PPG, a partir dos professores, enfim, e da Marlene, me transformam para sempre. E talvez, eu fiquei pensando que os nossos alunos talvez pudessem falar, né, do quanto essa vivência muda. Eu sempre brinco, então há 26 anos em sala de aula, deu uma coincidência. Antes do PPG, os alunos na educação básica me chamavam de professora Sabrina. E depois do PPG, Prof. Bina. E eu sempre brinco que quando eu encontro alguém na Unicinos que diz professora Sabrina, eu penso, meu Deus. Esse alguém diz Prof. Bina, né? Porque tipo antes e depois. Então, eu sou muito grata a esse programa, a proposta, enfim, interdisciplinar. E, atualmente, então, seguindo na ideia do interdisciplinar, eu tenho trabalhado muito com a professora Márcia Duarte, que é da literatura. E a gente tem estudado muito o que é trabalhar com leitura literária a partir da perspectiva banvenistiana, não com roteiros de leitura, mas, de fato, né, o Banveniste fala que é preciso um exercício de exorcismo para olhar o texto literário, esquecer categorias analíticas e, de fato, viver a literatura. Então, a gente tem construído princípios que funcionem como dispositivos para planejar aulas literárias. Então, tenho estudado assim de uma forma caseira com a Márcia. Enfim, a gente tem publicado artigo, participado de congressos. E era isso. Muito obrigada. Bom, eu não sei se vocês também tiveram a mesma impressão. O pessoal da comissão organizadora, meus colegas, parece que saiu muito melhor do que a encomenda, né? E estou aqui surpreendida, né? E emocionada também com cada relato de cada um e cada uma de vocês. E é muito interessante ver como as trajetórias são diversificadíssimas, né? Os caminhos que trouxeram também vocês até aqui, quando alunos de pós, também foram os mais diversos, né? E como, na verdade, a formação da pós aqui que vocês tiveram é a pontinha do iceberg, né? Que a gente enxerga. E aí lá embaixo tem esse todo maravilhoso assim dessas caminhadas, essas trajetórias que estão em construção, né, ainda. Apesar de vocês já estarem aposentadas. Como assim? Que gente se aposenta cedo, meu Deus. Como assim? Mas, enfim. A Aline, então, está lá de longe, né, nos acompanhando ainda, estamos conectados. Eu gostaria de passar a palavra agora para vocês, né, se vocês têm reflexões, enfim. Boa noite, eu sou o Eduardo e eu gostaria de agradecer primeiramente a fala de todos vocês e falar do outro lado também, né? Que a gente que está estudando, fazendo, né, na pós-graduação, e a visão que a gente tem de o que é um doutor, ou quem é esse doutor, né? Muitas vezes a gente acha que aquele doutor é só aquele, né? Se a gente for olhar para as exatas, aquele de jaleco, né? A gente tem muitos tipos de doutores. E eu não poderia deixar de falar, né, da professora Sabrina, que também me marcou muito na graduação, em diversas disciplinas, e mostrar que esse doutor, ele sabe, a gente estuda muito, mas que ao tocar uma alma humana, a gente é outra humana. Então, e esse doutor, que nem ela dizia nas aulas, eu cheguei em casa e fui varrer a casa, e cheguei em casa e fui alimentar minha filha, e cheguei em casa e fui ser humana. Então, que para nós
Sim, a gente estuda muito, isso é muito importante, as publicações, eventos, isso tudo é muito importante para nós, né, para o PPG, mas que ser humano e estar aqui, que nem a gente sempre usa a hashtag, né, somos todos PPGLA, o ser humano é muito importante. E ver do outro lado que um doutor é um humano, para nós isso é muito importante. Então, muito obrigada. E complementando o que tá dizendo, né, Eduardo, é o ser humano que depois vai poder mobilizar esse conhecimento todo, né, porque ele precisa, né, ok, o conhecimento está ali, né, a formação está ali, mas o que se faz com tudo isso, né? Então, são caminhos brilhantes aqui. Eu gostei muito de ouvir a fala de vocês e como uma pessoa que está só na graduação, nem no meio do curso direito, então é muito legal de ver isso, dá muita vontade de participar e como eu estou na pesquisa, assim, a gente fica cada vez com mais vontade de participar. E eu tenho aula com a professora Sabrina nas 2 disciplinas e esses dias eu estava num almoço de família, enfim, e eu estava conversando com uma prima que eu não via há muito tempo. E daí eu estava comentando da professora Sabrina. A professora ótima, adoro ela, não sei o quê. Daí a gente conversando e tal, e ela disse, eu tive uma professora no ensino médio maravilhosa de literatura. Ela dava umas respostas, assim, ela dava um soco no estômago. E eu, qual o nome dela? Não. Sabrina. E eu, sério. Então, deu para ver que assim, é na prática, porque a gente olha assim... Vai ver, ela só falava aquelas coisas que dava super certo na sala de aula e tudo mais. E, tipo, ela faz a gente passar trabalho com planejamento à toa e tudo mais. Mas ver que realmente funciona uma pessoa de fora, dizer que funciona. E ela está fazendo lá psicologia e está super funcionando. E ela disse, essa professora me ajudou muito. Então, tipo, pensar que a gente tem esse papel e que realmente é possível é muito incrível, assim. Falou alguém da pós-graduação, alguém da graduação, alguém da pós-graduação docente agora. Eu também quero agradecer, eu não sou parte do comitê organizador, então, em primeiro lugar, às organizadoras e aos organizadores desse evento, que vai fechar em breve, ainda tem mais um turno pela frente, mas fecha em breve. Mas eu quero agradecer a vocês, especialmente, a essas 6, então, pessoas que estão aqui na frente, né, com a Aline também. E eu quero pontuar um pouco de cada uma de vocês, se vocês me permitem. Eu vou ser bem breve, tá? Sabrina, eu vou começar por ti. A tua fala sempre me emociona. Eu já começo meio rouca também, assim, já gaguejando. A gente se vê, a gente chora juntas, né? Mas eu vou resumir a minha fala no seguinte. Queria tu como professora da minha filha, tá? Eu acho que essa é a melhor coisa que eu posso te dizer nesse momento. Tanto em ensino médio, como na graduação, em qualquer nível. Tá? Eu não vou dizer muito mais do que isso. Aline, parabéns por desbravar o Brasil. Eu vou dizer mundo, porque esse Brasil é um mundo. Né? Muito bacana a tua coragem de ir, então, porque, bem como tu disseste, é ir para a Bahia, mas não é ir para a praia, exatamente. Achei muito importante, inclusive, que tu tenha usado o mapa do Brasil para nos mostrar onde está esse lugar, onde tu estás. Eu acho que nem todos nós podemos fazer isso, né, deslocar-nos por várias razões, mas eu quero te congratular por isso. São áreas do Brasil que também precisam de nós, precisam de pessoas com a formação que vocês têm, e vocês estão fazendo a diferença também dessa forma. Eu só quero destacar uma coisa só de cada um, porque cada um de vocês poderia ser um livro nesse momento. Então, a tua coragem de desbravar esse outro local e levar a eles também a capacidade de aprender qualificadamente com vocês. Eu vou pulando, tá? Mineia, a ti eu sou também um pouquinho suspeita contigo, então eu vou pensar uma coisa da tua fala só. Obrigada por mostrar para os nossos alunos que a gente também bate com a cara na porta, não uma, mas várias vezes.
isso não nos diminui, isso nos faz mais fortes. A gente volta e bate mais forte. Então, não é simples chegar a algum lugar, e todas vocês chegaram a lugares incríveis, isso é comum a todas, né? E estão fazendo coisas incríveis. Mas eu quero te agradecer especialmente por pontuar isso, eu não sabia o que vocês iam falar, mas como eu já saí para uma paradinha estratégica no banheiro há pouco, eu já ouvi alguém dizendo, como foi bom ouvir também, que a gente se dá mal por aí também. Isso que eu não contei tudo que deu errado. Então, é muito importante. Carolina, a gente sabe que tu já é destaque em nível nacional, eu achei muito bacana essa parte, mas eu só disse que ia falar uma. Eu quero dizer também que a tua humildade em dizer aqui, chegar aqui e dizer que não sabia o que era corpus, e o único corpus era do iogurte, também é muito bacana, porque mostra que a tua trajetória de entendimento de linguagem, ela veio de pontos, então, bastante extremos, digamos assim, e olha onde tu está e o que tu está fazendo, né, em termos de interdisciplinaridade também. Então, muito obrigada pela capacidade de mostrar mais uma característica importante, que é um pouco da nossa humildade, né, de onde a gente vem. Hernani, eu termino por ti, simplesmente porque todos ficamos abismados aqui com o teu currículo, a tua formação. Eu ouso dizer nesse momento que você já orientou mais pessoas que eu, mas eu quero trazer um círculo importante que se fecha aqui também, de uma certa forma. O Hernani entrou, eu nem fui professora dele, acho que a gente teve só um workshop de um dia que a gente se conheceu, né? Foi suficiente para conhecer o Hernani. Mas o que eu quero dizer é que esse Hernani, então, que está numa pós-graduação, já passou por 2, na verdade, mais, né, atuando em várias frentes, em algumas ocasiões ele já estava avaliando os meus orientandos em bancas por aí, em trabalhos. Então, é muito bonito te ver aqui também como um aluno lá do meu iniciozinho de Unicinos e agora avaliando o meu povo por aí. Então, se fecha um ciclo muito bacana, mas, acima de tudo, eu quero dar os parabéns para vocês. Eu sei que eu estou tomando o tempo de todo mundo nesse momento. Eu quero as trajetórias, não só de onde vieram, mas o que vocês estão fazendo no mundo aí fora. Então, vamos começar lá, pela pós-graduação, de onde saíram aqui, mas até lá no interior da Bahia, na formação de novos professores, na nossa graduação aqui dentro, com os imigrantes, com a tecnologia. Vocês estão fazendo horrores nesse mundo, vocês muito bem nos representam. Eu quero agradecer por essa diversidade de representatividade aqui. Tá? Muito obrigada. Mais alguém quer falar alguma coisa? Eu acho que talvez passamos a palavra para a Aline, se ela quiser falar. A Aline quer falar alguma coisa? Ai, obrigada. Eu queria, assim, chamar a atenção dos que estiverem assistindo, especialmente dos alunos que ainda estão na graduação e daqueles que são os meus colegas aí na pós, de algo que a Mineia colocou e que eu concordo plenamente. A Mineia fala, não que eu não concorde com diversas outras coisas faladas pelos meus colegas, mas a Mineia coloca algo muito, muito, muito relevante, que é o fato de não sermos só estudantes. Eu conheço diversos alunos quer dizer, diversos candidatos que vieram fazer concurso aqui na universidade e que, infelizmente, não lograram êxito porque o currículo era bom. Eles tinham feito licenciatura, tinham feito mestrado, tinham feito doutorado, mas eles não tinham nenhuma prática, eles não sabiam didática, eles não sabiam dar uma aula, eles não conseguiam ligar a vida aos seus conhecimentos teóricos. E na nossa área, muito mais importante do que termos apenas a teoria, é termos a teoria aliada à nossa vivência, como bem disse Sabrina, a Carolina e todos mais. Então, mais uma vez, também quero agradecer a todos, especialmente ao Diego, que me ajudou um monte nos treinamentos, a Jéssica também. Parabenizar aí a todos, especialmente a Kátia, que está ainda à frente
do programa e desejar sucesso no restante desse colóquio, tá bem? E, mais uma vez, muito, muito, muito obrigada pela oportunidade de participar. Aline, a gente que agradece a tua presença, de tão longe, mas conectada aí com a gente. Muito obrigada. Obrigada. Até logo, que eu tenho que dar na aula, já estou atrasada há meia hora. Tá bom. Tudo bem. Tchau, tchau. Tchau. Desculpa, gente. Tchau. Não, tudo bem. Vai lá. Boa aula. Obrigada. Queria agradecer, então, a presença de cada um aqui. Pelo aceite, né, do nosso convite, em nome da comissão, eu agradeço. E nós temos algo para vocês. Onde está aquela coisa? Aquela coisa. E pergunto se vocês querem acrescentar mais alguma coisa, mais alguma reflexão, ou encerramos o painel. Muito obrigada, então. Boa noite. Boa noite.